It's still early in the season, but Yellowstone National Park has already seen several concerning interactions involving visitors and wildlife. Entre as paisagens serenas do Parque Nacional de Yellowstone, onde a beleza deslumbrante e a diversidade da vida selvagem reinam, há uma história subterrânea de tremores poderosos em constante crescimento. Recentemente, uma série de terremotos tem agitado essa tranquilidade, adicionando novos capítulos à complexa narrativa geológica do parque. Mas o que esses eventos sísmicos podem nos revelar sobre os segredos ocultos sob a superfície do parque? Será que há um mundo de atividade geológica esperando para ser desvendado? Essas são as questões que vamos explorar neste vídeo, então acompanhe até o final para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O recente enxame sísmico em Yellowstone tem capturado a atenção da comunidade científica e despertado o interesse global. À medida que os tremores aumentam em intensidade e os terremotos abalam as paisagens pacíficas, surgem preocupações sobre uma possível erupção vulcânica. A ocorrência dramática desses eventos sísmicos, juntamente com a persistente ameaça do supervulcão adormecido do parque, gerou um senso de urgência e um interesse fervoroso em desvendar os mistérios ocultos sob a atraente superfície de Yellowstone. Mas antes de prosseguirmos, vamos dar um passo atrás e examinar o contexto. O Parque Nacional de Yellowstone se estende por uma vasta área nos estados de Wyoming, Montana e Idaho. É um paraíso de maravilhas naturais, com mais de 8.900 km² de plantas e animais diversos, incluindo espécies icônicas como ursos cinzentos, lobos, bisões e alces. Mas o que realmente torna Yellowstone especial são suas características geológicas únicas. Sob a tranquila superfície do parque está um dos maiores sistemas vulcânicos ativos do mundo. A crosta terrestre aqui é mais fina do que em quase qualquer outro lugar, permitindo que a rocha fundida, chamada magma, fique mais próxima da superfície. Essa geologia dinâmica criou uma impressionante variedade de geysers, nascentes termais, piscinas de lama e fumarolas, incluindo o famoso geyser Old Faithful. Yellowstone abriga mais de 300 geysers ativos, mais do que em qualquer outro lugar da Terra, mostrando sua notável energia geotérmica. No entanto, o verdadeiro tesouro da geologia de Yellowstone é o supervulcão adormecido sob sua superfície acidentada. Um supervulcão é muito mais poderoso do que um vulcão regular, com erupções milhares de vezes maiores. O supervulcão de Yellowstone entrou em erupção pela última vez há cerca de 640 mil anos, deixando para trás uma depressão massiva conhecida como a Caldeira de Yellowstone. Esta formação em forma de cicatriz é uma evidência da erupção que abalou esta paisagem há muito tempo. E prepare-se, pois a melhor parte está por vir. Estabelecido em 1872, o Parque Nacional de Yellowstone foi o primeiro parque nacional do mundo e inspirou a criação de muitos outros ao redor do planeta. Sua fusão singular de beleza natural, vida selvagem exuberante e geologia intrigante fez do Parque Nacional de Yellowstone um destino querido por naturalistas, aventureiros e geólogos. É um lugar onde se pode testemunhar um pôr do sol deslumbrante sobre o Vale Lamar, enquanto se contemplam as imensas forças em ação sob os nossos pés. No entanto, o encanto de Yellowstone transcende suas maravilhas físicas. Ele carrega consigo uma história cultural rica, que remonta a mais de 11 mil anos. Diversas tribos nativas americanas, como os Shoshones, Bannocks, Blackfeet e Crows, têm chamado essa região de lar por séculos, com suas vidas intimamente entrelaçadas com a terra. A herança cultural de Yellowstone foi ainda mais enriquecida pela chegada de exploradores europeus, caçadores de peles e colonos no século XIX. Suas influências ecoam nas estruturas históricas do parque, como o Hotel Old Faithful. Preservar a biodiversidade excepcional e as maravilhas geológicas de Yellowstone para as gerações futuras é uma prioridade máxima. Os esforços abrangentes de conservação do parque visam proteger seu delicado equilíbrio entre humanos e natureza. Esses esforços garantem a sobrevivência de seu ecossistema diversificado e a preservação de suas maravilhas geológicas. Mas como entendemos as atividades sísmicas de Yellowstone? Segure-se, porque as coisas estão prestes a ficar interessantes. Para entender as atividades sísmicas recentes de Yellowstone,
Devemos primeiro falar sobre a natureza dos terremotos. Os terremotos ocorrem quando há movimento das gigantescas peças em forma de quebra-cabeça da Terra, chamadas placas tectônicas. O movimento das placas tectônicas é responsável pela formação de características geológicas diversas, como montanhas, fossas, vulcões e terremotos. Entre esses fenômenos, os vulcões se destacam como um dos efeitos mais comuns desse movimento. Apresentando uma variedade de formas e tamanhos, os vulcões mais típicos assumem a aparência de colinas ou montanhas em forma de cone. Distribuídos globalmente, eles surgem tanto nas profundezas do oceano, formando cadeias submarinas, quanto erguendo-se como imponentes montanhas com milhares de metros de altura. Cerca de 1.900 vulcões em todo o planeta são classificados como ativos, o que significa que exibem atividade periódica e têm potencial para entrar em erupção novamente. Além desses, há muitos vulcões considerados adormecidos, que permanecem inativos, mas com a possibilidade de reativarem-se em algum momento no futuro. É uma perspectiva surpreendente, não é mesmo? Os vulcões são agentes de mudança incrivelmente poderosos. As erupções podem criar novas formas terrestres, mas também podem destruir tudo em seu caminho. Cerca de 350 milhões de pessoas, ou cerca de 1 em cada 20 pessoas no mundo, vivem dentro da faixa de perigo de um vulcão ativo. Os vulcanologistas monitoram de perto os vulcões para melhor prever as erupções iminentes e preparar as populações vizinhas para possíveis perigos vulcânicos que podem ameaçar sua segurança. A maioria dos terremotos ocorre ao longo das bordas das placas tectônicas, onde a tensão se acumula ao longo do tempo. Quando o estresse excede um certo ponto, as rochas se quebram, liberando a energia acumulada através de ondas sísmicas que sacodem o solo. Os terremotos revelam processos geológicos singulares em regiões como Yellowstone, mesmo estando distante das margens das placas tectônicas. O renomado supervulcão do parque, ou mais precisamente, o ponto quente que o alimenta, é responsável por esses eventos sísmicos. Um ponto quente representa uma pluma de material quente que ascende desde as profundezas do manto terrestre. Em Yellowstone, essa fonte de calor deu origem a uma intensa atividade vulcânica e sísmica. Contrariando a noção de que tais fenômenos indicam o fim do mundo, eles são simplesmente eventos naturais que ocorreram no passado e provavelmente ocorrerão novamente no futuro. Entretanto, é importante ressaltar que nem todos os terremotos são semelhantes. Eles variam em frequência, intensidade e profundidade, e cada uma dessas características oferece indícios valiosos sobre os processos internos da Terra. Os cientistas medem os terremotos usando a escala Richter, que atribui uma magnitude ao tremor, e a escala modificada de Mercalli, que avalia a intensidade do tremor e os danos causados em locais específicos. A atividade sísmica sugere processos geológicos únicos em áreas como Yellowstone, longe das bordas das placas. O parque enfrenta de 700 a 3.000 terremotos por ano, embora a maioria seja muito fraca para ser sentida pelos humanos. Esses frequentes tremores de baixa magnitude resultam das forças geotérmicas sob a superfície do parque. Eles nos lembram da volatilidade latente de Yellowstone e desempenham um papel na manutenção do ritmo das erupções dos geysers, como o famoso Old Faithful. A atividade sísmica de Yellowstone ocasionalmente ultrapassa seu padrão regular, criando um enxame sísmico. Um enxame sísmico é uma sequência de tremores em rápida sucessão, originários do mesmo local, ao contrário dos terremotos típicos que têm um choque principal perceptível seguido por choques menores. Os enxames consistem em muitos terremotos de tamanho semelhante. Esses eventos frequentemente geram especulações e preocupações devido à sua potencial associação com atividade vulcânica. No meio dessa interação entre movimentos crustais, intrusões de magma e maravilhas geotérmicas, está o recente enxame sísmico em Yellowstone. Esses tremores têm ressoado sob o parque há meses, dando ao solo um ritmo incomum. Você quer entender as implicações dessa situação? Continue assistindo para descobrir. Esses terremotos poderiam ser um sinal de uma iminente erupção vulcânica? Fique ligado até o final para uma reviravolta surpreendente. É crucial lembrar que os enxames sísmicos, embora vigorosos, não são eventos incomuns em Yellowstone. Episódios semelhantes ocorreram no passado, sem resultar em erupções vulcânicas. A interpretação desses eventos sísmicos recai sobre os ombros de geólogos e sismólogos, que, munidos de ferramentas e tecnologias avançadas, investigam incansavelmente o enxame sísmico para desvendar os mistérios profundos por trás das belas paisagens de Yellowstone. Ao analisarem as ondas sísmicas de terremotos, que desaceleram, aceleram ou mudam de direção ao encontrar diferentes materiais, como magma ou rocha,
Esses cientistas podem obter insights valiosos sobre as estruturas e processos geológicos subsuperficiais. Apesar de os terremotos frequentemente estarem associados à destruição, é essencial notar que a atividade sísmica é uma ocorrência regular em Yellowstone. A interpretação desses sinais revelou a presença de um vasto reservatório de magma sob o parque, uma câmara de magma superficial até então desconhecida. Essa descoberta foi possível através da análise das ondas sísmicas dos terremotos. Apesar dos receios em relação aos terremotos, é importante compreender que o recente enxame sísmico em Yellowstone não desencadeou mudanças significativas no reservatório de magma subsuperficial ou na deformação do solo da caldeira. Esses são indicadores-chave que sugeririam a ativação do supervulcão adormecido. Pelo contrário, os terremotos parecem indicar que os dinâmicos sistemas geotermais do parque estão respondendo a mudanças na pressão interna, mantendo um delicado equilíbrio. Embora as implicações geológicas do enxame ainda não sejam completamente compreendidas, ele representa uma oportunidade excepcional de aprendizado. Os dados derivados dessa atividade sísmica em comum são inestimáveis para os cientistas que buscam decifrar a complicada geologia de Yellowstone. Cada tremor e abalo oferece novos insights sobre os processos ocultos que moldam uma das regiões mais geotermicamente ativas da Terra. Embora a ideia de uma erupção supervulcânica possa causar apreensão, é importante reconhecer que, com base em nosso entendimento atual, tal evento é altamente improvável dentro do período de nossas vidas. A longa história de Yellowstone sugere que grandes erupções são eventos raros, com centenas de milhares de anos separando cada ocorrência. Além disso, a maioria da atividade vulcânica em Yellowstone ao longo dos últimos milênios tem sido não explosiva, caracterizada por fluxos de lava lentos dentro da caldeira. Analisando esses eventos sísmicos, descobriu-se que a maioria deles tem origem hidrotermal, mais relacionada aos geysers e fontes termais do parque do que ao temido supervulcão. Isso sugere que o enxame sísmico atual poderia representar mudanças nos sistemas hidrotermais de Yellowstone, em vez de um precursor para um desastre vulcânico. No entanto, embora o risco de uma erupção supervulcânica possa ser baixo, Yellowstone ainda possui riscos localizados. Erupções vulcânicas menores, explosões hidrotermais, deslizamentos de terra e terremotos podem representar riscos dentro do parque e em suas imediações. Nosso tempo está acabando. Poderiam os tremores abaixo da superfície de Yellowstone ser um aviso antecipado de uma erupção vulcânica explosiva que mudará o clima global? Bom, espere mais um pouco que já vamos te contar. Como os funcionários do parque protegem o patrimônio geológico de Yellowstone? Os geocientistas e os membros da equipe do parque dedicam-se incansavelmente nos bastidores a atuar como guardiões e intérpretes da geologia do local. Esses profissionais coletam e analisam dados usando tecnologia e métodos avançados, como a instalação de sismógrafos e estações de GPS para registrar terremotos, medir movimentos do solo, analisar emissões gasosas e observar mudanças nos geysers e fontes termais. Eles compilam informações essenciais sobre a complexa geologia de Yellowstone e, além de sua pesquisa, educam o público simplificando conceitos geológicos complexos. Eles se dedicam a oferecer atualizações regulares, desmistificar equívocos e responder a preocupações, garantindo que os visitantes recebam informações corretas sobre a atividade geológica do parque. Por meio dessas ações, promovem segurança, respeito e um entendimento mais aprofundado das maravilhas geológicas do parque. A contribuição dos funcionários do parque é igualmente vital. Eles administram os recursos naturais, asseguram a segurança dos visitantes e apoiam a pesquisa científica, observando alterações na paisagem de Yellowstone e fornecendo dados valiosos aos geocientistas. Implementam medidas de segurança, fecham áreas quando necessário e instruem os visitantes sobre os riscos geológicos. Seus esforços ajudam a manter um equilíbrio entre a atividade humana e as forças da natureza. O trabalho conjunto de geocientistas e funcionários do parque depende do apoio e cooperação de visitantes, comunidades locais e instituições globais. Respeitando diretrizes, contribuindo para pesquisas e compartilhando informações precisas, todos podemos ajudar na preservação da geologia única de Yellowstone para gerações futuras. Enquanto o fascinante concerto sísmico de Yellowstone captura nossa imaginação, é crucial valorizar o imenso poder e beleza de nosso planeta. Esta sinfonia geológica é um chamado à ação, um convite para explorar, aprender e colaborar para uma coexistência sustentável com a natureza. Este entendimento pode orientar a gestão dos recursos naturais do parque, a mitigação de perigos potenciais e a preservação de seu valioso patrimônio geológico.
Aprofundemo-nos nos detalhes dessa envolvente narrativa geológica. O recente enxame de terremotos em Yellowstone despertou grande interesse e preocupação, mas é crucial abordá-lo com clareza científica. Tais enxames têm precedentes na história do parque e não resultaram em erupções no passado. Portanto, não devemos tirar conclusões precipitadas sobre uma possível erupção catastrófica iminente. Apesar de intrigante, o enxame atual não indica uma mudança significativa no reservatório de magma abaixo de Yellowstone. Cientistas e sismólogos monitoram de perto padrões de deformação do solo, emissões de gases e atividades sísmicas para avaliar qualquer atividade vulcânica potencial. Até agora, não há evidências que sugiram que uma erupção esteja iminente ou provável de ocorrer em breve. Embora os riscos de uma erupção supervulcânica em Yellowstone não possam ser completamente descartados, é vital destacar que tal evento é extremamente improvável no futuro previsível. O longo período de dormência do parque entre grandes erupções e a atividade vulcânica predominantemente não explosiva ao longo dos últimos milênios fornecem um contexto para entender a baixa probabilidade de uma erupção catastrófica. Além disso, o recente enxame sísmico está mais relacionado aos sistemas hidrotermais do parque, como geysers, fontes termais e piscinas de lama, impulsionados pela interação da água com o calor do magma subjacente. Alterações nesses sistemas podem causar atividades sísmicas localizadas, o que é provável que esteja ocorrendo atualmente. Eventos recentes em Yellowstone mostram variações geotermais normais, não indicando uma erupção iminente. Embora o risco de erupções catastróficas seja baixo, existem ameaças locais, como pequenas erupções, explosões hidrotermais e deslizamentos. Um sistema de monitoramento avançado, incluindo sismógrafos e câmeras térmicas, ajuda a detectar mudanças vulcânicas. Geocientistas e funcionários educam o público sobre os riscos e a geologia do parque. Colaboração com comunidades locais e globais é essencial para gerenciar os desafios geológicos. Yellowstone, com sua biodiversidade e atividade vulcânica, é um símbolo das forças da natureza. Estudos científicos e cooperação são fundamentais para entender e mitigar os riscos geológicos. Comente sua opinião e nos vemos no próximo vídeo.